Adventistas na América Central traçam estratégias para cumprir o projeto I Will Go, Eu Irei. Igreja Adventista lança rádio com programação 100% para crianças. Títulos do Feliz Set Play estão disponíveis no Amazon Prime. Os detalhes desta e de outras informações estão aqui na NN. Líderes da Igreja Adventista na América Central iniciaram a primeira de várias reuniões para tratar sobre o plano estratégico I Will Go, Eu Irei. O projeto é o principal esforço evangelístico global da Igreja Adventista até 2025. O objetivo do encontro virtual foi traçar estratégias para motivar os fiéis a dobrarem seus esforços em compartilhar a mensagem de esperança em suas comunidades. De acordo com estatísticas internas, 67% dos 3.700.000 adventistas da região centro-americana estiveram ativamente envolvidos na missão da igreja entre 2015 e 2018. Para alcançar os objetivos estratégicos, os fiéis vão ser treinados por meio de plataformas online, como a Aula 7. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, anunciou a eleição por unanimidade de Michael Kruger como novo presidente mundial da ONG. Kruger, que já atuou como vice-presidente de finanças da organização, foi eleito presidente interino em outubro de 2019 para completar o mandato de 5 anos do ex-presidente Jonathan Duffy. No ano passado, dirigiu a ADRA, mas nesse ano, durante o início da pandemia, ele atuou de maneira brilhante. Liderou a resposta global da ONG que quase impactou 20 milhões de pessoas em 96 países por meio de 422 projetos. Kruger ora a Deus para que a ADRA possa continuar a ser uma fonte de justiça, compaixão e amor para milhões de pessoas vulneráveis e marginalizadas em todo o mundo. A Life Talk Radio, um ministério de mídia da Igreja Adventista nos Estados Unidos, lançou uma rádio com programação especialmente voltada para crianças 24 horas por dia. Life Talk Kids oferece uma variedade de programas que ajudam na educação e na construção do caráter semelhante ao de Cristo. Os conteúdos do Life Talk Kids incluem histórias bíblicas de aventura, natureza e legado. O gerente e diretor da emissora, John Jelly, louva a Deus porque, apesar da pandemia, finalmente tudo foi lançado. John se sente entusiasmado em oferecer o novo recurso para as crianças. A rádio com programação 100% para crianças pode ser ouvida em inglês por meio do site lifetalkkids.net. A revista juvenil norte-americana Guide produziu uma edição especial com o título Death's Doom, que em português significa a condenação da morte. A revista de 16 páginas busca ajudar crianças a compreenderem a visão bíblica da morte e a esperança da ressurreição. De acordo com a pesquisa do grupo Barna, 70% das crianças do mundo nascem em lares não cristãos e 85% de todos os cristãos aceitam a Cristo antes dos 14 anos de idade. Por isso, o diretor de publicações da Igreja Adventista na América do Norte, Carl McRoy, disse: ajudar as crianças a lidarem com situações dolorosas e confusas por meio de uma narrativa convincente e baseada na Bíblia tem sido mais eficaz na construção do reino do que a apologética dirigida aos adultos.
A revista Guide é um periódico semanal adventista publicado pela Pacific Press Publishing Association, direcionada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. E quem mora nos Estados Unidos e Reino Unido já pode assistir a produções originais do Feliz Set Play através do Amazon Prime Video. A série Aventuras em Galápagos e os filmes Renascidos, Novo Coração, Incertezas e Libertos, o Preço da Vida, já estão no catálogo da Amazon. O gerente de estratégias digitais da Igreja Adventista na América do Sul, Carlos Magalhães, está feliz por ver os produtos preparados originalmente para Feliz Set Play chegarem a outros locais e públicos. Jefferson Nally, que dirigiu as produções, disse emocionar ao ver o seu trabalho alcançando a lugares distantes. O Feliz Set Play é uma plataforma de vídeos da Igreja Adventista na América do Sul. Bem, estas foram as notícias da ANN. Se Deus permitir, na próxima semana a gente volta com mais informações de fé, amor e esperança. Um forte abraço, que Deus abençoe. Rashawn and his family were moving from the big city to a small house on a mountainside in India. Rashawn had many toys, and his mom and dad needed to talk with him about getting rid of some of them. "You don't need all these big toys," his dad said. "You are going to be very busy doing things other than playing with them." His mom talked about the children living in the village near the new house. "The village children are poor and don't have nice toys like you," she said. "Why don't you give them your big toys?" Rashawn was an obedient boy, and he didn't mind giving away his big toys. He gave them to the boys and girls in the village, who were very excited to receive the gifts. They had never owned such nice toys before. Rashawn was happy to see their joy, and it felt so good to do something kind for others. As the days passed, Rashawn saw that his mom and dad were right. He was very busy. He went to school at home, with his mom teaching him English, Hindi, and other languages, and his dad teaching him math and science. When Rashawn wasn't studying, he worked in the family garden, planting, weeding, and harvesting corn, potatoes, and other crops. Every day he memorized 3 verses from the Bible. After a few months, he could recite many chapters by memory, including Psalm 23 and Hebrews 11. Rashawn didn't have much time to play, even with his small toys, so he also gave them away to the village children. The children, especially the little ones, quickly became Rashawn's friends. At first, they liked him because he gave them toys, but then they got to know him, and they saw that he was a kind, gentle boy. They liked to visit Rashawn at his house on the mountainside. Rashawn liked to play with the children. Sometimes they played with Rashawn's old toys, but most of the time, they played church. You see, the children weren't Christians, and their parents weren't Christians. They didn't know anything about God creating the world or Jesus dying for people's sins. They didn't know anything about praying to God. But by playing church, Rashawn taught the children about Jesus. They sat on the dusty ground as Rashawn told them stories about Adam and Eve, Noah's Ark, David and Goliath, and Daniel in the lion's den. He told them about Jesus dying on the cross to give eternal life to everyone who believes in him. He invited them to pray to Jesus and showed them how. "Dear God," he said, "thank you for being our very best friend. Please give us a heart of love for you and for others. In Jesus' name, amen." The other children began to copy Rashawn's prayers, and they told their parents about the Bible stories. Then some of the parents even asked Rashawn's parents to know more about Jesus. Now Rashawn doesn't have much time to play with his remaining toys. He is too busy being a missionary for Jesus.
Eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentar todos, por isso iria pedir que colocassem a vossa mão direita no vosso ombro esquerdo, a vossa mão esquerda no vosso ombro direito, e este é um abraço de feliz sábado para todos os manos da Igreja do Barreiro. Espero que nesta hora estejam a experimentar a paz de Jesus. A paz de Jesus não é a ausência de problemas, não é? A paz de Jesus também não é um sentimento, não é? A paz de Jesus é a estrutura do seu caráter que se mantém inabalável, apesar das circunstâncias que podemos estar a passar nesta hora e neste momento. E esta é a experiência que todo o crente deve vivenciar. Quando nós visitamos um cemitério, muitas vezes perguntamos: quando é que vai chegar a nossa vez? A realidade é que nós estamos na lista de espera. E um dia vai sair a nossa senha. Senha número 2, Daniel. Espero que não haja aqui nenhum Daniel e que não saia hoje. Mas a realidade, parece que há aqui um Daniel, não é? Parece que há. Eu não sei quem é, por isso só eu acaso. Há outros que perguntam: durante quanto tempo é que nós vamos continuar a sepultar os nossos queridos que partiram e muitas vezes nós nem tivemos a oportunidade de dizer adeus? E há ainda um outro grupo que diz: quanto tempo é que faltará para que o nosso Redentor, profeticamente anunciado, regresse novamente à Terra? Quanto tempo é que faltará? O texto introdutório, que eu já vou ler convosco, está em Daniel no capítulo 12, no versículo 1, e poderão abrir a Bíblia. É um texto muito fácil de encontrar, está aí entre Gênesis e Apocalipse, para aqueles que tiverem dificuldade. As visões que o profeta Daniel teve nas margens dos rios Ulai de Quiel, os grandes rios da planície de Sinear, estão neste momento em processo de cumprimento. E as visões ali perdidas rapidamente terão lugar. Deixem dizer-vos uma boa nova esta manhã. Bem-vindos ao futuro. O futuro é agora. É neste preciso momento. E o que é que diz o texto de Daniel? No slide a seguir, eu agradeço, penso que já está aqui a funcionar. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. E leio a parte final. E tu, Daniel, encerra estas palavras, já no versículo 4, e sela este livro até ao fim do tempo. E sela este livro até ao fim do tempo. O que é que o texto quer dizer com o levantar de Miguel? Miguel é Jesus. Este é o momento em que Jesus vai retirar as suas vestes sacerdotais, vai colocar as suas vestes régias e vai dizer: está feito. E este momento está para muito breve, mais breve do que aquilo que nós podemos imaginar. Depois o texto fala sobre o fim do tempo, ou o tempo do fim. Uma pergunta: quando é que começou o fim do tempo? Ou o tempo do fim? Quando é que começou? Alguém sabe? 1844, há ali uma proposta. 1798. Exatamente. Segundo a profecia de Daniel 12:5, dos 1260 dias, anos, o tempo do fim começou em 1798. Até aquele momento, ninguém conseguia ler, interpretar, descodificar, se quiserem utilizar em linguagem informática, desencriptar o contexto de Daniel. As pessoas não sabiam, mesmo os mais estudiosos. Mas em 1798, outros afirmam 1799, se calhar é mais fácil assim, não está a funcionar, vou pedir a vossa ajuda. Está aqui agora, é este slide. Em 1798, outros dizem 1799, nas guerras napoleónicas, Napoleão estava com o seu exército na localidade de Rachid, no Egito, ou Roseta. E ele estava ali acampado no Forte São Julião, e um dos seus generais mais conhecidos, o general Bochard, olhou para uma laje que estava ali na muralha. Era uma laje muito especial, com umas inscrições estranhas. Ele mandou retirar aquela laje e foram analisá-la. Aquela laje era um decreto do rei Ptolomeu V do Egito, que acabava de subir ao poder e prometeu diminuir os impostos, pelo menos até ao próximo orçamento de Estado, porque é assim que normalmente a coisa funciona, não é? E este documento estava escrito em 3 idiomas. É o primeiro texto trilingue da história moderna. Estava em hieróglifo, que é o egípcio antigo. Quem é que costuma utilizar emojis nos telemóveis? Há aqui muita gente que utiliza emojis. Já agora, o que é que são emojis? O emoji é para o preguiçoso, não é? Para que é que servem os emojis? Tu também.
O emoji permite, através de sinais, de símbolos, expressar as nossas emoções, aquilo que nós estamos a sentir. E os hieróglifos era exatamente isso. Como a escrita não estava muito elaborada na altura, eles utilizavam sinais. Então parece que nós estamos a regredir no tempo, não é? Estamos a voltar novamente ao tempo dos hieróglifos. Depois, a segunda língua era o demótico, que era o egípcio tardio, e a terceira língua era o grego. Como eles dominavam o grego, em comparação, puderam decifrar um mundo que até então estava escondido. Esta pedra de Roseta, se quiserem visitar, está no Museu de Londres, no British Museum, e ainda é dos artefactos mais visitados até ao dia de hoje, desde 1902. Ali está. É uma pedra em granito negro e que nos abriu um mundo velado até então. E eles pensaram assim, já que nós estamos a escavar o Egito, por que é que não vamos escavar o berço da civilização? E eu pergunto-vos, onde é que é o berço da civilização? Ouvi uma voz lá atrás. Mesopotâmia, Suméria, Iraque, exatamente. E foi aí. E então há um senhor, este cavalheiro que aqui está, Robert Goldway, é um arqueólogo alemão que faz uma expedição no Vale de Ilar, onde hoje está Bagdade, no rio Eufrates, e ao ver os beduínos, que são os habitantes do deserto, ele estranhou o tipo de material que eles utilizavam para construir as suas casas. Porque alguns desses tijolos eram exóticos e tinham inscrições exóticas. Ele ficou curioso. Onde é que esta malta vai buscar o material para construir as suas casas? Então um dos beduínos levou-o até ao local exato onde eles retiravam os tijolos. E o Sir Robert ficou maravilhado. Só que ele não conseguia sozinho remover todos aqueles tijolos. Então ele trouxe uma equipa com ele novamente e naquela equipa eles removeram todos os tijolos. E de repente estavam dentro de uma casa. E depois estavam numa rua. E depois estavam numa praça. E depois numa grande avenida. Sabem o que é que eles tinham acabado de descobrir? Babilónia. A cidade de Babilónia, a cidade perdida, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que até aquele momento era considerado um mito, não existia. Interessante. Esta descoberta vai colocar em causa a perspectiva de muitos céticos e racionalistas. Porquê? Porque eles diziam que esta cidade não existia. E deixem-me dizer-vos aqui qualquer coisa interessante sobre o pensamento de um cético. Isto é uma ilustração, ok? Se um cético estiver numa árvore e vocês lhe derem um tiro de evidências, ele não vai cair no chão. Ele vai saltar para outro galho. O que isto quer dizer? Ele vai encontrar rapidamente uma outra explicação. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho, segundo os céticos, aqueles que não acreditam, aconteceu um terremoto em Creta, o epicentro foi em Creta, que fez esvaziar o Mar Vermelho, estabelecendo um delta, uma língua, e o povo de Israel conseguiu passar. Ou seja, há uma explicação para tudo o que é divino e sobrenatural na Bíblia. Então querem construir a Bíblia como se fosse apenas um manual de bons costumes. Mas se a Bíblia perder o seu poder, para que é que nos interessa? Eles ali também encontraram alguns tabletes cuneiformes que nos ajudam a contar a história daquele local. Já vê se avança. Tem que ser antes. Eu vou pedir a vossa ajuda. Pronto, ficamos aqui. Eu estava a ver se mostrava ali uns tablets. Vocês todos lá em casa têm um tablet, não têm? Ou alguns costumam ter um tablet. O tablet vem daqui. O iPad. Porquê tablet? Na altura ainda não tinham inventado o papel. E como não tinham inventado o papel, eles escreviam em tábuas de argila úmida, com um objeto em forma de cunha, por isso é que é cuneiforme. E essas tablets eram colocadas ao sol a secar ou em fornos preparados para o efeito. E este método de conservação era eficaz porque dura até aos nossos dias, passado milhares de anos. E alguns desses cuneiformes contam a história daquele local, daqueles lugares. Há um em especial que está escrito em acádico, era uma língua da época, e começa da seguinte forma, e vocês vão me ajudar. Ele começa assim: asterisco Nabucodonosor. Faz-vos lembrar algum nome? Que nome é que vos faz lembrar? Nabucodonosor.
E continua, Lugal, que significa rei de Babilónia, e assina, provedor dos templos de Esagla e de Isegda, filho primogênito do rei Nabopolassar. Nabucodonosor, quando conquistou Jerusalém, ele não era ainda rei, era príncipe regente. E às vezes os príncipes têm mais poder que os reis, para o bem e para o mal, como se passou recentemente na monarquia saudita. E isto nós podemos ver por estes documentos. A arqueologia também nos diz que, a determinado momento, o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua porque não estava contente com a interpretação que Daniel fez no capítulo 2. Ele não se tornou humilde diante de Deus, perante o que estava a passar. Hoje, na sociedade, nós estamos também a vivenciar situações estranhas, se calhar mais estranhas do que alguma vez vimos. E os homens não se estão a tornar humildes diante de Deus. Na realidade, estão a conformar-se e, na realidade, continuam numa rotina contrária àquilo que é o centro da vontade de Deus. E por isso ele mandou erigir uma estátua para cimentar a sua autoridade. Jeremias, no capítulo 51, no versículo 59, diz que o rei de Israel, o rei de Judá, foi convocado como representante do território anexado à Palestina para adorar a estátua no Vale de Dura. E se o texto diz que apenas 3 jovens permaneceram de pé, o que é que isto quer dizer? Que o rei de Israel adorou a estátua. Significa que os outros elementos da nobreza adoraram a estátua. Significa que os elementos da classe sacerdotal, sacerdotes e levitas, adoraram a estátua. Vai haver momentos que nós vamos estar sozinhos na sociedade, que nós vamos ter que tomar decisões sem o apoio da sociedade, sem o apoio da família, sem o apoio da igreja, porque em última instância a decisão será individual. Diz o Espírito de Profecia que a cena que se passou no Vale de Dura, onde foi convocada a adoração da estátua, vai repetir-se novamente nos nossos dias. E nós estamos a caminhar rapidamente para esse momento decisivo. De que lado é que nós vamos estar? Qual será a nossa decisão? A arqueologia também prova a existência dos amigos de Daniel. Há um cilindro daquela época que afirma que o rei Nabucodonosor, com medo de um golpe de Estado, ele demitiu todos os príncipes e sátrapas, eram 50. Ele tinha um império mundial, mas tinha um governo reduzido. É verdade que hoje os nossos Estados são mais complexos, mas o Estado dele era minimalista. Então ele reduziu e demitiu o governo inteiro e nomeou novos 50 príncipes e sátrapas. E começa a listagem. E um dos nomes que lá está é um nome muito interessante, que é, eu até vou mencionar literalmente, é Anani-Shalu. Faz-vos lembrar algum nome? Ananias. O outro é Moshalin-Marduk, que parece Mesaque, e o outro é Ardin-Nabu, que parece Abednego. O nome de Daniel não é mencionado, mas estes tabletes também mostram que Babilónia foi conquistada sem derramamento de sangue. Naqueles dias, quando o Senhor escreveu lá na parede, nos dias de Belteshazzar. Quer isto dizer que se vocês vivessem naqueles dias, iriam deitar-se à noite, e quando acordassem no dia seguinte, uma nova ordem mundial estava estabelecida. O Espírito de Profecia também diz que nos nossos dias vai ser exatamente a mesma coisa. Nós vamos deitar-nos à noite e quando acordarmos de manhã, uma nova ordem estará estabelecida. Um novo normal, como nós dizemos, estará estabelecido. E este novo normal será assim consecutivamente até uma convergência final, até à volta de Jesus. É a Bíblia que o diz. Daniel era um jovem, agora sim, está a funcionar, quando cruzou aquela porta. Alguém sabe o nome daquela porta? A porta de estar. Alguém disse lá atrás e muito bem. Um jovem, segundo o pensamento hebraico, deveria ter entre os 15 e os 16 anos. É a idade entre os exploradores e os companheiros. Há aqui alguém com 15, 16 anos? 15. Quem é que tem 15? Odírio, tu já tiveste. Não estejas a levantar a mão, porque isso deve ser 15 euros mais o IVA, calculo eu, a tua idade. Alguém tem 15? 16? Podes vir aqui à frente, não te importas? Sim. Podes passar aqui no corredor lateral. 16 anos. Já agora como é que tu te chamas? Como? Danilde. Danilde, vem cá Danilde, aqui à frente. Não te importares, aqui neste palco. Eu gostava que vocês olhassem, podes virar para ele, já digo, não tenhas vergonha. Olhassem bem para a Danilde
Esta era a idade do profeta Daniel quando chega à Babilónia. É que às vezes a noção que nós temos dos heróis da fé, dos personagens da Bíblia, são pessoas idosas, experimentadas, com uma barba branca, pessoas com calos. Não, era um jovenzinho da idade da Denilde, da idade da Denilde. Conseguem conceber o de... Benilde, as máscaras têm estas questões. Vocês conseguem imaginar o Daniel da idade da Benilde? Um jovenzinho de 15, 16 anos, assim como é a Benilde. Isto quer dizer, Benilde, que Deus tem planos para ti. Tem planos especiais para ti e para todos os jovens que estão aqui com 15, 16 anos. E se nós estivermos dispostos, Ele vai usar-nos, Ele vai utilizar-nos. Obrigado, Benilde, por ter estado aqui. Que Deus te abençoe. E este jovem com 16 anos passa pela famosa porta de estar. Aquela porta que ali está, existe a original. A original está no Museu de Pergamon, em Berlim, se quiserem um dia visitar. A que está em Bagdá, no Val de Ilah, é uma réplica da original. E esta é uma porta muito bonita. Ela é muito exótica. É pintada com uma técnica que existe ali no mundo caldeu, que é lápis lazuli, de cor azul. E vocês encontram ali umas figuras em relevo. Aquelas figuras, conseguem identificar o que é que será? Uns falam em anjos, outros animais. Que figura é que será? São leões alados, leões com asas. Permitam-me aqui a ilustração. É um único momento em que os benfiquistas e os sportinguistas estão contentes e felizes, porque se fundem no mesmo símbolo iconográfico. Agora, nós podemos ver porque é que em Daniel 7, Deus mostrou a Daniel um leão com asas. A arqueologia ajuda-nos a compreender. Há uma lógica. Era o símbolo iconográfico de Babilónia. Por isso a providência está a guiar todos os detalhes. Há um argumento que os céticos nunca conseguem reverter. Sabem qual é? É o cumprimento da profecia. Não há uma única profecia que até ao dia de hoje tenha falhado. Uma única profecia. Eles chamam uma convergência de coincidências, mas não há argumentos. Isto para mim fez uma grande diferença na minha conversão. Foi perceber que através do estudo das profecias não há uma única que até ao dia de hoje tenha falhado. De Jerusalém a Bagdá são cerca de 900 quilómetros a pé, mas não é possível fazê-los, vá lá, em linha reta, porque tem que se passar vales, circunvalações, então a distância real são 1500 quilómetros. Não se esqueçam que a distância era feita a pé. Eles faziam 25 quilómetros por dia. Às vezes os jovens e os bravadores, quando têm que fazer caminhadas lá no mato, ficam cansados porque têm que se andar muito. Agora imaginem ter que fazer 25 quilómetros por dia. E mais, vocês vão algemados, algemas no pescoço, nos pulsos, nos tornozelos. Vocês não estão a ir para um destino de férias. Provavelmente nunca mais vão voltar a ver a vossa família. Antigamente, quando os nossos missionários saíam dos portos nos Estados Unidos da América para ir para as missões, aquilo era uma despedida definitiva. Porque antigamente morria-se de gripe, de pneumonia e de outras doenças que hoje estão a ressurgir novamente. Por isso aquele momento era definitivo. Provavelmente nunca iriam mais estar juntos. E eles chegaram a Babilónia, o Daniel e os seus amigos. E enquanto iam no caminho, eles diziam: Senhor, até quando vai durar este martírio? Dizia Daniel e os seus amigos. E nós hoje também dizemos: Senhor, até quando vai durar o nosso sofrimento? Até quando vai durar esta pandemia? Até quando nós vamos ter que aguentar mais o Covid? E cada um tem o seu clamor diante de Deus, em função das dificuldades, dos desafios e dos problemas que está a passar neste momento. Um outro detalhe: quando eles chegaram a Babilónia, eles cantavam. Eles estavam com saudades de casa, como aqueles portugueses que estão na diáspora, na imigração, e têm saudades de Portugal, têm saudades da sua terra, ou os nossos irmãos que estão aqui, provenientes de Angola, Cabo Verde, São Tomé. Há momentos que a saudade aperta, com certeza que sim. Há momentos que nós temos saudades de casa, dos nossos queridos. E ali eles citavam o Salmo 137:1, nos rios de Babilónia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, da nossa terra. E isto é muito interessante porque isto é um salmo de romaria e de peregrinação.
Quando os judeus continuaram a viver no exílio, regressavam a Jerusalém para as festas judaicas, eles cantavam os hinos que tinham aprendido lá na Babilónia como um fator de resiliência. Quando nós estamos tristes, meus queridos irmãos, cantem. A música tem um fator terapêutico em cada um de nós. Às vezes nós não cantamos, choramos, mas o cantar faz toda a diferença. Inclusive, nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, foi implementado numa universidade a terapia da música. Eles perceberam que a música tinha um efeito tremendo nos feridos pós-guerra, nos hospitais. E a resposta imunitária era muito mais eficaz. Cantemos, cantemos. Eu imagino Daniel e os seus amigos a cantar ali no exílio. Será que nós, neste quadro que estamos a viver, de pandemia, podemos também cantar? Podemos louvar a Deus? Olhem o Saulo, o Paulo e os seus amigos presos lá num poço, a cantar, a cantar. Nós sabemos que Daniel sofreu bastante em Babilónia, e eu não vou levantar aqui a tese, já uma vez mencionei sobre a possibilidade de ele ter sido castrado, porque um jovem bonito, ele era bonito, mais os seus amigos, inteligente. Aliás, estas duas prerrogativas normalmente estão associadas às senhoras, ok? Um homem bonito e inteligente não existe. Só as senhoras é que podem ser bonitas e inteligentes. O homem ou é bonito ou é inteligente. Claro que há exceções. Eu estou a brincar, obviamente. E então os caldeus resolviam esse problema e castravam os elementos que trabalhavam na corte. Era assim que eles resolviam. Mas Jeremias, no capítulo 39, no versículo 7, ele diz assim: e até de teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilónia. Eunucos no palácio do rei de Babilónia. Isto é muito forte. Deus permitiu o cativeiro e até foi específico no tipo de castigo que eles iriam ter. Mas não foi suficiente. O coração estava tão endurecido que mesmo caminhando para a destruição, eles mantiveram o seu comportamento obstinado. E esta é uma tendência do ser humano. Agora, algumas perguntas. Será que Israel era fiel? Será que Israel estava a cumprir a lei? Não. Israel era infiel e estava em rebeldia espiritual. E Daniel? Será que Daniel era infiel? Não, Daniel era fiel e não estava em apostasia. Mas mesmo assim ele sofreu o castigo da nação sem ser culpado. Quantos dos que estão aqui é que estariam dispostos a sofrer o castigo de outros sem serem culpados? Gostariam? Parece injusto, não é? Isto só é injusto. Eu não estaria disposto a sofrer o castigo de outros sem ser culpado. Mas o capítulo 9 de Daniel afirma, ele conjuga o verbo, o pronome, ele diz que nós é a primeira pessoa do plural, pecamos contra ti. Ele não diz que foste tu que pecaste, que foram vocês, ele diz nós. A sua oração sacerdotal diz nós pecamos contra ti. E quando nós passamos da perspectiva egocêntrica ou egolátrica, quando há maturidade espiritual, passamos a ser intercessores e identificamos-nos. Era muito mais fácil levantar e apontar o dedo. E há pessoas que fazem isso. Em vez de levantar, em vez de erguer, em vez de procurar a elevação dos seus irmãos, é muito mais fácil apontar, criticar. E talvez às vezes o problema esteja connosco. Será que eu sou um facilitador de mudança? Em algumas terapias que por vezes temos com casais, sobretudo na parte cognitiva, às vezes nós perguntamos à senhora, isto é uma das práticas, consegue enumerar rapidamente 5 virtudes do seu marido? E ela começa a pensar, tenho mesmo que fazer isso? Bom, assim de repente, quando ele está a trabalhar e vai-se embora de casa, é para mim uma virtude. Mas depois ele volta, é uma chatice. Eu não sei se dormir também pode ser considerado uma virtude, mas ele ronca, ele perturba o meu sono. E não sei, não consigo dizer mais. Mas depois, quando perguntamos a lista de defeitos, então ela diz, eu estava à espera que chegasse esse momento. Eu tenho muitos para enumerar, tenho muitos para elencar. A realidade é que a pessoa tem virtudes e defeitos, as pessoas têm virtudes e defeitos. E ninguém não é só defeitos ou só virtudes. Deixem dizer-vos é que a paixão é um sentimento burro.
porque impede-nos de ver os defeitos que sempre lá estiveram. Só que a questão é que a pessoa tem que calibrar a sua visão para estar focada nas virtudes também, porque a pessoa não perdeu as virtudes. E se nós tivermos esta cultura de visualização das virtudes dos outros, obviamente não estamos a negar os defeitos. Nós vamos conseguir olhar de forma diferente para os nossos familiares, para os nossos irmãos na igreja, para a sociedade. Este é o caminho da edificação. Ela acontece quando nós focamos mais nas virtudes dos outros e não tanto nos seus defeitos. Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, também diz que ele propôs no seu coração não contaminar-se com a comida do rei, do king. E vocês podem dizer, bom, pastor, mas a comida do rei, do king, já não existe nos dias de hoje. Mas aqui há dias eu estava a pensar numa rua e estava ali escrito Burger King. Parece que afinal a comida do rei ainda existe nos nossos dias. Parece que sim. Eu quero vos dizer também que Daniel não era vegetariano. Naqueles dias era difícil ser vegetariano, até pelas comidas rituais que eles tinham no templo, na Páscoa e por aí fora. Mas sempre que havia um problema de identidade, ele era remetido à dieta original em Gênesis. Estamos, com a ajuda de Deus, a procurar chegar ao plano original. E no plano original, nenhum ser vivo deveria servir de alimento. E por isso Deus quer ajudar o seu povo a preparar-se para este enquadramento, não apenas numa área, mas em todas as áreas do nosso viver. E isto é um percurso. É um percurso. Não acontece assim num estalar de Deus. Cada um tem o seu espaço, o seu ritmo. E quando alguém impõe à força, produz amargura, produz ressentimento, produz tensão, produz fratura. Porque cada um tem o seu espaço e o seu momento para ir crescendo à imagem de Deus. Estamos quase a chegar ao nosso final. Eu recordo-me da fornalha ardente, mas sobretudo que o livro de Daniel está repleto de heróis. E esses heróis não eram pessoas, vá lá, do povo eleito. Todos eles eram gentios. O chefe dos eunucos, o chefe da guarda, os reis persas, Ciro e Dario, Nabucodonosor depois da conversão, todos eles eram estrangeiros. É provavelmente o único livro da Bíblia que exalta personalidades estrangeiras. E o que é que isto quer dizer? Se nós fôssemos parafrasear alguns astrónomos que dizem que há vida lá no espaço, nós podíamos dizer, há vida espiritual no mundo secular. Há vida espiritual em Babilónia. Se não fosse assim, Deus não teria dito, saí dela, povo meu. E a Igreja de Deus é muito maior que o Adventismo e o Cristianismo, muito maior. Com certeza é que há uma igreja visível na profecia, que é a igreja remanescente, mas também há uma igreja invisível, que é constituída por todos aqueles que neste momento estão à procura de Deus, em sinceridade, no seu coração. Deus não nos chamou para rejeitar as pessoas do mundo. Deus chamou-nos para rejeitar a ideologia do mundo, que é completamente distinta. Outra lição que nós podemos aprender do livro de Daniel é que deveria haver etiqueta para poder testemunhar. Etiqueta. Da mesma forma que nós encontramos na nossa praça elementos que nos ajudam a sublimar os nossos traços de rudeza. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Paula Bobone. Vocês conhecem a Paula Bobone? Ela tem um livro de etiqueta. No testemunho pessoal também deveria existir etiqueta. O que é que isto quer dizer? Que na igreja, por vezes nós encontramos ótimos discípulos, mas péssimas testemunhas. Ótimos discípulos, mas péssimas testemunhas. Às vezes, quando encontramos alguém na rua, queremos procurar logo temas fraturantes, temas que polarizam, para trazê-los para o nosso lado. Se no dia em que eu conheci a Nuxa, que está lá atrás, lhe tivesse dado um beijo na boca, o que é que vocês acham que ela faria? Ou teria feito? Ter-me dado logo um tabef. E era bem dado. E era muito bem dado. Então eu tive que realizar um caminho para ganhar a sua confiança. Tivemos que nos tornar amigos. Tivemos que fazer um percurso, um itinerário, até que finalmente existiu um compromisso. E muitas vezes a nossa postura em relação às pessoas que não partilham a mesma ideologia que nós, é exatamente aquilo que eu poderia ter feito errado, que é procurar ser agressivo sem ter confiança.
Então eu primeiro tenho que me tornar amigo das pessoas. Eu tenho que ganhar a sua confiança, a sua amizade. Então depois um dia, quando surgir o caminho para seguir a Jesus, vem e segue a Jesus, as pessoas vão seguir pela amizade. E não porque eu procurei um tema fraturante dizendo que a pessoa está errada. Por vezes nós somos ótimos discípulos, mas péssimas testemunhas. Nós também não mudamos ninguém. Quem muda o coração dos homens, das mulheres, dos jovens e das crianças é o Espírito de Deus. E quanto mais nós estivermos sintonizados com o Espírito de Deus, mais Ele nos poderá utilizar. E este processo depende mais da coerência das nossas atitudes do que propriamente da força dos nossos argumentos ou da nossa eloquência. Eu recordo uma vez numa igreja, uma irmã, por onde eu passei, uma irmã chamou-me para ir lá à casa, dizendo que os filhos gritavam muito, falavam todos muito alto, pareciam que estavam numa quinta. Eu nunca tinha constatado essa realidade, mas fui lá um dia visitar e lá em casa comecei a ver todos aos berros. Portanto, o pai, a mãe, tudo aos berros lá em casa. Eu comecei a ver, realmente, se os miúdos falavam alto, é porque tinham uma referência, é porque tinham um modelo. Recordo também uma vez um pai que dizia que o filho andava a fumar umas brocas e que era importante falar com ele para que ele parasse de fumar umas brocas. E a realidade é que quando eu cheguei a casa estava a mãe e o pai a fumar os dois. E eu disse, olha meus queridos, se vocês fumam, como é que vocês vão pedir aos vossos filhos para deixar de fumar umas brocas? A coerência das nossas atitudes é mais forte que a força dos nossos argumentos ou que a nossa eloquência. É o Espírito de Deus que muda o nosso coração. Às vezes nós encontramos alunos na escola, alunos adventistas, alunos cristãos, que às vezes querem debater com o professor de Biologia sobre a ciência e a evolução, imediatamente. Mas não se esqueçam, queridos alunos que estão aqui, que vocês são maçaricos, ok? Os professores já estão no magistério há muito tempo. Por isso, antes de abrirmos a boca para falar, em primeiro lugar temos que mostrar que somos bons alunos. Não estou a dizer que têm que ser os melhores alunos, mas que somos bons alunos, que somos assíduos, que fazemos os trabalhos de casa, que temos um bom comportamento. E então um dia, quando nós levantarmos a mão para querermos falar, o professor vai entender que se eu quero falar é porque tenho um bom motivo e vai-me dar credibilidade naquilo que eu vou dizer. Agora, se eu sou um malandro, um mal comportado, e levanto a mão para falar, mesmo que tenha a verdade, mais vale a pena estar calado. Da mesma forma, se eu sou um irmão mais velho, que maltrata a minha mulher, que não sou uma pessoa respeituosa na sociedade, que acumulo dívidas, que não me comporto bem, mais vale estar calado, porque senão eu estou a ser uma péssima testemunha em relação ao Evangelho. Claro que nós não estamos a falar de nós, estamos a falar de Cristo, das virtudes de Jesus Cristo. Neste itinerário, a única Bíblia que muitos irão ler vai ser a nossa vida. A única Bíblia que muitos irão ler vai ser a nossa vida. São Francisco de Assis costumava dizer aos seus confrades, preguem, preguem e de vez em quando falem. Ele estava a falar em pregar com a vida. Preguem, preguem e de vez em quando falem. Nós fazemos exatamente o contrário. Falamos muito, mas pregar com a vida está quieto. Se alguém não sabe rir de uma boa piada, desconfiem da sua teologia. O livro de Daniel está cheio de humor e de ironia. Se nós tivéssemos a oportunidade de estudar a fundo, vocês iam ver. Ele tem um sentido de humor espetacular. E em hebraico, quando se fala de prosa, está-se a referir às coisas da terra. Quando se fala das coisas celestiais e espirituais, eles utilizam a poesia. Por isso é que nós encontramos no livro de Daniel, quando está a falar do reino dos céus, ou do Filho do Homem sentado à direita de Deus, ele utiliza a poesia. Quando fala das bestas, utiliza a prosa. Quer isto dizer que Daniel sabia diferenciar o que era secular do que era espiritual, o que é profano do que é divino. E será que nós sabemos fazer essa diferenciação? Ou neste momento já misturamos tudo? Será que o sábado passou a ser vivenciado como um dia normal, em que nós saímos daqui e chegamos a casa e vamos ver a nossa Netflix, a nossa HBO, os nossos programas de computador? Será que durante a semana nós já não sabemos também misturar as coisas e está tudo uma grande confusão na nossa mente e já não sabemos o que é profano e o que é secular? O reino de Deus não vem pelo esforço do Dário,
nem por cada um de nós. Apesar daquilo que eu possa fazer, Deus vai vir na mesma. Eu não tenho a menor dúvida. Mas esperar no reino é diferente. Esperar em casa é diferente que esperar no cativeiro. Eu não vou descer, tinha muita vontade de descer. Todos nós temos um limite na nossa resistência e o povo de Israel também tinha um limite na sua resistência. Às vezes nós cumprimentamos Paula e dizemos está tudo bem, não é? Agora é a cotovelada, não é? Está tudo bem, mas na realidade não está nada tudo bem. Às vezes está tudo mal, mas nós dizemos que está tudo bem. E Deus sabe o limite de cada um. E é nesse limite, quando chegamos lá e não aguentamos mais, que Ele nos convida a correr para Ele, porque Ele vai renovar as nossas forças. Corre para Ele esta manhã, se por acaso estás no teu limite. A irmã Ellen White tem uma frase espetacular. Ela diz que a eternidade vai mostrar que nenhum justo sofreu em vão. A eternidade vai mostrar que nenhum justo, as pessoas que esperaram em Deus, sofreram em vão. O Senhor está a dar um sentido, vai dar um sentido ao nosso sofrimento. E eles, quando estavam lá em Jerusalém, eles saudavam-se, Paula. Ano que vem, Jerusalém. Era assim que eles cumprimentavam. Então eu vou dizer ano que vem e a Paula diz Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Era assim que eles cumprimentavam. E faziam-no regularmente. Quando passava a Páscoa, a Peshá e o Yom Kippur, o dia da expiação, que era a festa do final de ano que vem Jerusalém. E assim foi durante 70 anos, até que um dia eles chegaram mesmo a Jerusalém. Hoje, nos nossos dias, há adventistas que saúdam, no Porto Sol de sexta-feira. Ano que vem? Com convicção, Paulo. Ano que vem? Jerusalém. Muito bem. Ano que vem, Jerusalém. E a promessa vai se mantendo. E acreditem, meus queridos, que um ano destes nós vamos estar mesmo na Nova Jerusalém. A promessa permanece e a promessa vai se cumprir. Eu vou terminar com uma história real. É provavelmente o último slide. É exatamente. Já agora, quem é que tem animais domésticos lá em casa? Está ali qual é que é o teu bichinho que tens lá em casa? Tens papagaios? Eu também gostava de ter um papagaio. Eles falam muito? Sim? Repetem o que tu dizes? Mais ou menos. Também tens? Qual é o animal? Uma tartaruga? Mais alguém tem algum bicho lá em casa? Os filhos não contam, está bem? Ok? Não contam. Sabem que a forma como nós tratamos os animais manifesta também o nosso grau de sofisticação e de civilização na sociedade. E esta é a história do Chiquinho. O Chiquinho era um cão que vivia em Rio de Mouro com o seu dono. O Rio de Mouro vocês conhecem, é uma freguesia de Sintra, que é ao lado. E aquele cão acompanhava o dono para todo o lado. Onde quer que o dono fosse, nós encontrávamos o Chiquinho com o dono. Uma manhã, o Chiquinho acompanhou o dono para o Centro de Saúde do Rio de Mouro. Só que o Chiquinho não sabia que o seu dono estava com um problema oncológico, estava com cancro. E naquela manhã, o dono do Chiquinho foi do Centro de Saúde para o Hospital Amadora Sintra e acabou por falecer. Só que o Chiquinho não sabia. E então permaneceu naquele lugar, à espera do seu dono. E ali ficou durante semanas, sempre a olhar para o último sítio onde tinha visto o seu dono. Estavam ali duas pessoas que estavam conduídos com a dor daquele cão. Então arranjaram uma casa, arranjaram comida, prepararam as condições para que o cão ali continuasse à espera que o seu dono saísse do centro de saúde. Esta experiência adequa-se ao tema de hoje. Se um cão que não é inteligente pode ficar à espera do seu dono, por que é que nós já nos esquecemos de esperar por Jesus? A última igreja antes de Laodiceia esperou por Jesus ardentemente. Foi a igreja de 1844, a igreja de Filadélfia. Essa igreja esperou por Jesus ardentemente. A nossa igreja de Laodiceia já não está mais à espera de Jesus. Nós não estamos interessados já na volta de Jesus. Porquê? Daniel não profetizava apenas. Ele alegrava-se com os eventos que estavam a acontecer, que eram anunciados. Ele não tinha apenas esperança. Ele esperançava. E o que é que significa esperançar? É levar outros a esperarem connosco. Queridos pais que aqui estão, levem os vossos filhos a esperarem com vocês. Aqueles que nos estão a assistir lá em casa, não adormeçam. Não adormeçam.
Levem a vossa família a esperar convosco. Os tempos que estamos a viver são solenes. É o dia da expiação. O dia de expiação vivido no antigo Israel tem o seu tipo concretizado agora. É o período Kippur. Este é o momento para nos humilharmos diante de Deus, para o buscarmos de todo o nosso coração, porque a sua vinda está mais próxima do que nunca. Estás disposto a esperar por aquele que virá e não tardará? Estás disposto a fazê-lo? Não pensem que uma vida de fidelidade vos vai libertar da cova dos leões, os leões dos problemas que rugem. Não pensem que uma vida de fidelidade vos vai libertar da fornalha ardente. Não, provavelmente vai-vos guiar à fornalha ardente. Provavelmente vai-vos guiar à cova dos leões. Mas ali na cova dos leões, ali na fornalha ardente, vocês vão encontrar Jesus. Vocês vão encontrar os seus anjos, que vos vão dar força, alento, coragem para prosseguir o caminho. A nossa oração deve ser aquela que os 3 amigos Daniel e Daniel fizeram em Babilónia. Sabem qual foi a oração que eles fizeram poderosa? É esta: orar com fé e com fidelidade. Orar com fé é ter a certeza que Deus existe e pode todas as coisas. Orar com fidelidade é decidir permanecer ao lado de Deus, mesmo que as nossas orações não sejam respondidas de acordo com as nossas expectativas. Orem com fé e com fidelidade. Eles estavam dispostos a morrer na cova, se fosse necessário. Eles estavam dispostos a ser queimados pelo fogo, se fosse necessário. Orar com fé é ter a certeza que Deus existe e pode todas as coisas. Orar com fidelidade é decidir permanecer ao lado dele, passe o que se passar, e que o diabo trema diante da vossa convicção. Um bom sábado na paz de Jesus. Em que triste te sentes sem ter